Glória a Deus. Só os milionários, levantado por Deus aí, dê um amém, um glória a Deus bem forte. Cumprimente esse milionário que está do seu lado direito, esquerdo. Fala, seja bem-vindo, o próximo breve milionário da Baixada Santista. Amém? Aleluia. Meus irmãos, vamos orar antes da gente sentar. Queria que você procurasse uma pessoa. Nós temos esse costume, hábito de orar um pelos outros. E nessa reunião não é diferente. Só que o propósito de nós orar é pelo negócio um do outro, por um projeto a qual você tem preparado, por uma dificuldade, por um sonho que você deseja realizar dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Queria que você orasse com alguém, porque essa palavra ela pode trazer uma direção, ela pode virar uma chave que você precisa, e você precisa estar atento no Espírito para receber de Deus aquilo que Ele te trouxe aqui para realizar em sua vida. Amém? Poderia ter 1000 pessoas aqui, mas você está aqui porque Deus trouxe, Ele tem algo poderoso, valioso para liberar sobre a sua vida, sobre a minha e sobre a sua. Amém? Procura alguém então antes de você sentar, ora por ela, em nome de Jesus. Ora aí, fala para ela o que você deseja de Deus, seja a resposta nessa noite para a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, nós apresentamos nessa noite nossa vida, nosso chamado, nosso propósito, a qual o Senhor nos chamou, nos separou, nos capacitou, nos deu dons para prosperar, para investir na sua obra, nos seus planos e projetos de salvação de almas, para alcançar vidas. Meu Deus, nessa noite estamos aqui por um propósito, para receber algo dos céus para a nossa vida. Senhor, entra agora em nossos negócios, entra agora em nossas empresas, tudo que estiver amarrado, todo embaraço, todo impedimento, caia por terra, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, para que o Senhor venha trazer clareza, direcionamento, a qual nós precisamos para avançar, para expandir, Senhor, para prosperar dentro da sua vontade. Nos prepara, nos direciona, em nome de Jesus, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus. Aleluia, amém? Dê um aplauso a Jesus, glória a Deus, amém? Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Essa é uma reunião especial, específica para aquilo que nós temos vivido, né? Nós vemos o Evangelho tem os 5 ministérios, né? Apóstolos, mestres, evangelistas, mas nós vemos também aquelas mulheres que acompanharam, né? Madalena, as outras duas, fugiu agora o nome, que sustentaram o ministério de Jesus, acompanharam e ajudaram Jesus, seus apóstolos, com seus bens, seus recursos. Mulheres que tinham dinheiro, recurso financeiro, que Deus também levanta no reino.
Amém? No dia de hoje, da mesma forma, talvez você não vai ser um apóstolo, talvez você não vai ser um mestre, mas vai ser um dos empresários que vai sustentar o reino, os apóstolos, vai sustentar os pastores, né, a obra, para que através dele o reino de Deus se manifeste, cresça e expanda em nome de Jesus. Amém? Irmãos, te dar um aviso rápido. A nossa colheita cruzada, né, de milagres, agora em novembro, dia 12, nós vamos ter a reunião de homens e mulheres de negócio. Vai ser a abertura, né, da cruzada de milagres, um jantar, né, e quem estará ministrando será o apóstolo Guilherme Maldonado, e ele tem uma graça, né, nessa área, uma unção a ser liberada, muito testemunho de empresários falidos, e, né, através de uma direção, uma palavra profética, uma oração, homens, Deus assim reverteu, né, a forma que eles entenderam o propósito, né, de ser um cristão empreendedor. E nós ouvimos hoje grande testemunho, empresários falidos, que hoje tem mais de 100 restaurantes em Miami, né, homens que assim cresceram muito, e nós vamos ter o privilégio de ter essa reunião, de participar dessa reunião, desse jantar, né. Eu estou avisando aqui, porque serão vagas limitadíssimas, muita gente ligando, procurando, toda a parte do Brasil, sobre esse jantar, né, sobre essa reunião, essa abertura. E nós, junto com o bispo, organizamos vagas por superintendências, para que todos participem, né? Toda a superintendência, todo o estado participem. E aqui para a Baixada tem poucas vagas, então peço que se preparem, né? Reserve aí, se preparem, né? Vai ser lá no Hotel Hilton, 7 horas da noite, a inscrição por volta de R$350, né, R$350 com um estacionamento incluso, um jantar, né, completo, com entrada, janta, sobremesa, né, e a palavra apostólica profética para a área empreendedora, nós vamos receber lá. Amém? Então fique preparado, né, a gente está preparando um link para essa inscrição, preparando os convites, link, para a gente estar liberando aí, né, e as vagas que foram liberadas aqui para a Baixada. Se eu não me engano, tem 30 ou 40 vagas aqui para nós. Então prepare aí, você que quer viver algo sobrenatural de Deus, não perca por nada. Amém? Bom, vamos lá, Deus colocou algo no meu coração, compartilhar com você nessa noite, e eu pedi a Deus que traga uma luz, acrescente algo, né, em meus negócios, né, o propósito, agora os meus e o de vocês estarão ouvindo, recebendo e praticando, né? O nosso tema é edificando meus negócios na rocha. Amém? Então vamos ler Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24 traz essa clareza desse texto. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-a-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. 25. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. 26. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, conversa com a bênção que você está. Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra. Meu Deus, o tema dessa noite é edificando nossos negócios sobre a rocha, que é a sua palavra. Ouvimos, colocamos em prática. Espírito Santo nos ajuda a entender com clareza a revelação da vontade de Deus, por meio dessa palavra, ao propósito a qual nós estamos aqui, edificar os nossos negócios, as oportunidades que o Senhor colocou em nossas mãos,
para edificarmos alinhados, conectados com os céus e a sua vontade, em nome de Jesus. Nos ajuda a entender e compreender em nome de Jesus. Amém? Olha só, todos nós empreendedores, quem aqui já tem empresa, já empreende? Você já tem a sua empresa, deixa eu ver. Quem não tem, deseja abrir a sua empresa. Amém. Olha só, entenda uma coisa, todos nós desejamos, sonhamos, planejamos um negócio edificado, sólido e duradouro. Todos nós desejamos isso. Quando você pensa em abrir um negócio, quando você planeja um negócio, ou quando você já vive um negócio, abre algo, o desejo do seu coração é que ele cresça, que ele prospere, ele seja duradouro. Você percebe que muitos negócios que são abertos, vou te dar um exemplo, quando chegou aqui a novidade da paleta mexicana. Quem lembra da paleta mexicana? Um sucesso tremendo. Só falavam dessa paleta, né, as lojas cheias, todo mundo queria comer sorvete de paleta mexicana, e caro. Um sorvete que a gente não tinha ideia do valor, né, maior do que a gente era acostumado a comprar. Só que um tempo ela foi diminuindo, né, as empresas, você não via mais filas, você não via mais muita procura. Por quê? Porque começa a abrir outras sorveterias, outras lojas com o mesmo produto. Então se divide o público. Então quem vendia, um exemplo, 10 mil por mês, por semana de paleta, agora vende 5, vende 3 e vai dividindo. Então todos nós não esperamos que o nosso negócio, ao invés de a nossa expectativa ele cresça, ele diminua. O nosso desejo é de ter algo consolidado, duradouro. Esse é o nosso desejo. Então, muitos, hoje, nós vemos, como esse texto, daqui a pouco não vou voltar nele, construindo negócios sobre areia, né? O que é construir um negócio sobre areia? São pessoas que constroem, que abrem, iniciam negócios com ilusões, com atalhos, né? Com corrupções, ganâncias, quer ver lucro rápido, sabe? E não prepara um caixa de emergência. Então ela visa só o lucro, ela visa só a parte boa, né? O caminho mais curto, o caminho mais rápido e mais fácil. Então são pessoas que constroem algo sobre areia e não é duradouro. Logo ele para, logo a dificuldade abala, né? Pega ele despreparado. Um dia, um dos negócios que eu abri, um vendedor falou para mim: toma cuidado, porque eu já conheci um monte de empresários que não durou mais de um ano, que logo caiu. Por quê? Porque assim que se abre um negócio novo, né, a sua empresa, logo os bancos, na época os bancos já ofereciam créditos, liberavam crédito, capital de giro, e em vez do empresário, né, inocente, né, como é que fala, inexperiente, ele usava o crédito para benefício dele. Ele falou assim para mim: primeira coisa que ele faz, vai lá e compra um carro bom, um carro zero, coloca umas rodas, coloca som, isso, aquilo, outro, né? Porque acha que aquele crédito, né, é para ele usufruir, não investir no negócio para crescer. Então logo, quando vem a dificuldade, quando vem as contas, ele quebra, né? Então ele me falou isso, ele falou: visei muito isso. Então são pessoas que criam negócios com ilusões sobre areia, né? Ou aqueles que atalhos, corrupção, ganâncias, lucros rápidos. Então o texto ele nos ensina, quando nós lemos aqui Mateus 7, 24, ele nos ensina que a verdadeira segurança está em edificar sobre Cristo, que é a rocha eterna. Quando nós edificamos, quando eu aprendi a edificar meus negócios, como eu aprendi a edificar minha vida, minha família, tudo sobre a rocha, que é duradouro, que suporta,
né, as tempestades, suporta os abalos, suporta as oposições, da mesma forma, os nossos negócios, a nossa profissão, ela é da mesma maneira, porque ela enfrenta também luta, ela enfrenta também oposições, ela enfrenta também dificuldades, e a dificuldade ela vem para todos, para o ímpio, para o cristão, para todos. Então, quando nós entendemos isso, que a verdadeira segurança é edificar sobre Cristo, que é a rocha eterna, sabe? Nós temos algo duradouro, nós temos algo duradouro, que suporta todo tipo de adversidade, que suporta todo tipo de oposição. Eu pergunto para você nessa noite, antes da gente entrar no primeiro tópico, sobre o que o seu negócio está sendo construído. Sobre a rocha ou sobre a areia? Sobre a ilusão, sobre os atalhos ou sobre a rocha? É diferente de nós planejar algo duradouro do que algo rápido, né? Algo duradouro, ele exige paciência, ele exige perseverança, ele exige dedicação, ele exige, né, um preparo. Eu pergunto, antes da gente entrar no primeiro tópico, sobre o que seus negócios estão sendo construídos. O que é a rocha, quando nós falamos sobre a rocha? Edificar os seus negócios sobre a rocha, ou aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, são semelhantes ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Quando nós falamos de rocha, a rocha ela é a palavra de Deus. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. A rocha ela é a palavra de Deus, os princípios de Deus. E o fundamento, ele não são apenas estratégias humanas apenas. Não pense que um negócio bem edificado, eles são estratégias humanas, conhecimento, experiências apenas, sabe? Mas princípios eternos. Hora ou outra você vai ouvir um ímpio falar assim, que ele tem costume de ajudar pessoas. A palavra que ele fala é transbordar sobre outras pessoas. Os coaches falam isso. Você precisa transbordar sobre alguém, você precisa ofertar sobre alguém, você precisa ajudar alguém, porque eles têm um dos entendimentos de uma edificação sólida, é quando eles, o que eles recebem, uma parte, eles ajudam alguém. Até os ímpios entendem isso, e eles não têm dificuldade de ofertar e ajudar pessoas, eles não têm dificuldade de ajudar a pessoa, porque eles entendem que quando eles ajudam, mais eles prosperam, mais eles são edificados. E o cristão empreendedor, ele tem mais dificuldade sobre isso. Então, eu quero te dar um exemplo claro, para você entender, para a gente entrar na mensagem, um exemplo, né, de um homem que é uma inspiração, né, na Bíblia para nós, está lá em Gênesis, capítulo 41, vamos ler a partir do primeiro, você vai entender o que é o porquê edificar algo sobre a rocha. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, eis que estava em pé junto ao rio. Eis que subiu um rio, 7 vacas formosas, à vista e gorda de carne, e pastavam no prado. E eis que subiu do rio após ela outras 7 vacas feias, à vista e magras, de carne, e paravam junto a outras vacas na praia do rio. E as vacas feias, à vista e magras, de carne, comiam as 7 vacas formosas, à vista e gordas. Então acordou Faraó. 5. Depois dormiu, sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas, e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. E então acordou Faraó, e eis que era um sonho.
E aconteceu que, pela manhã, o seu espírito perturbou-se e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhe o seu sonho, mas ninguém havia que interpretasse a Faraó. Eu vou ler para você entender a história. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob a prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo capitão da guarda, e contamos-lhes, e ele interpretou-nos e os nossos sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó, chamou José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Olha só, ele fala que é de Deus que vem. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava em pé na praia do rio, e eis que subiram. Bom, passa lá para frente, no 22, por favor. 23, 24, 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, que Deus há de fazer, notificou a Faraó. 26. Bom, para a gente ganhar tempo aqui, obrigado, irmão. José, ele interpreta o sonho de Faraó, né? E precisa de alguém para administrar aquilo que estava por vir de necessidade ao Egito, e levanta ele como governador do Egito. Você conhece bem a história, né? Faraó tem um sonho doido: 7 vacas gordas, 7 magras, magra come as gordas, 7 espigas boas, cheias, bonitas, e as feias, né, secas, e come. Olha só o sonho dele. E ele procura no Egito todos os adivinhos, todos aqueles que tinham costume de adivinhar sonhos, interpretar, e nenhum deles consegue interpretar o sonho de Faraó. E o copeiro lembra de José, da cadeia, quando eles estavam presos na prisão, e traz ele, e ele interpreta. Ele fala, não de mim, mas de Deus. Interpreta o sonho dele, o que estava por vir, a crise que estava por vir, o vento, o rio, a chuva. Então, quando nós olhamos para José, vamos voltar lá atrás. Você lembra quando José, Deus revela para ele, dá um sonho para ele, uma visão para ele, quem ele seria, um propósito, um chamado para ele, que ia atender uma necessidade para o povo de Deus lá na frente, para a família dele lá na frente. Então Deus dá um sonho para ele, dá um propósito para ele, e José, ele nasce com esse dom. Deus capacita ele, chama ele, faz ele entender a qual propósito Deus escolheu, uma promessa para grandes coisas Deus ia fazer através da vida dele, onde Deus precisava usá-lo a um determinado propósito lá na frente. Então olha só que esse sonho, esse chamado, esse propósito dependeria de como José ele ia atender esse chamado, esse propósito, como ele ia compreender, se ele ia suportar todo o processo até que acontecesse, com a mesma lealdade, com a mesma fidelidade, com a mesma obediência aos ensinos do seu pai, com a palavra, que era a rocha,
O pai dele já estava ensinando como ele edificaria a sua vida sobre a rocha, sobre os princípios, diferente dos irmãos. Então dependeria se ele ia atender todo o processo em cima da rocha, em cima dos ensinos, em cima da palavra, leal, fiel, sabe, que ele recebeu do pai, edificando o propósito a qual ele recebeu na rocha. Deu para entender, sim ou não? Então preste atenção, no meio do caminho vem a tempestade. Você conhece a história. Os irmãos tentam vender ele, tentam matar ele. Ele é vendido como escravo. Ele vai para casa de Potifar. Lá ele é caluniado. De lá ele vai para a prisão. E ele suporta todo o processo. Que processo foi esse? Num caminho decorrendo a promessa ao propósito a qual Deus chamou ele para atender uma necessidade dentro do reino. Então ele suporta todo o processo da calúnia, da prisão, e ele está andando, né, em cima da rocha, suportando. Quando ele não atendeu a tentação da mulher, ele está suportando dentro dos princípios da rocha. Quando ele está na cadeia, ele está atendendo da mesma forma. Então José, ele prosperou em tudo, em todo o processo que ele foi, independente do que ele passou. Ele foi vendido como escravo, ele prosperou na casa de Potifar. Ele foi preso, ele prosperou lá, porque ele se tornou líder, ele tornou o casteireiro lá, o líder da prisão. E agora ele é honrado como governador do Egito. Então José, ele prosperou porque ele tinha um temor do Senhor. Preste atenção no que eu vou te falar. Nossos negócios nem sempre eles serão 100% positivo, 100% em tempo bom, né? Vaca gorda. E cada um de nós, entenda isso, como eu falei no início, assim como Deus, ele escolhe apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, né? Qual que é o outro? Apóstolo, pastores, mestre, evangelista, falta um, profeta. Ele também escolheu, nós vemos dentro do ministério de Jesus, né, as mulheres prósperas, ricas, que sustentaram o ministério deles, né, enquanto eles faziam uma obra, que também estava dentro de um propósito. Ela servia com seus bens, né? O profeta Elias é enviado para uma viúva, né, para ser servido com seus bens. Deus também levanta no reino e capacita homens e mulheres para prosperá-los com o dom, capacidade que eles receberam, para lá na frente atender necessidade também do reino e do propósito dos projetos que ele tem para a salvação de vidas, expansão do seu reino. Então, quando nós recebemos esse encargo, esse dom, essa visão, sem entendermos que faz parte do propósito de Deus, sabe? Mas quando nós compreendemos e entendemos, e edificamos ele sobre a rocha, edificamos ele sobre os princípios e a palavra de Deus, entendendo, nós começamos a crescer, prosperar e suportar todos os processos, né, provações que virão no meio do caminho, porque estamos entendendo o porquê nós somos chamados na área empreendedora. Só que vai ter tempo que nem sempre vai ser 100%. Você que já empreende, você que já tem empresa, sabe. Tem momento que tem o tempo difícil, a dificuldade. Tem momento que nós vemos à nossa volta a dificuldade, nem sempre vai ser positivo. Por quê? Por serem naturais, por estarem aqui na terra. Então vai passar por crise, tempo difícil, imprevisto. Ou nós passaremos por imprevisto que afetarão nossos negócios. Vai vir o rio, como nós lemos lá no começo, vai vir a chuva, vai vir o vento, e isso é para todos, amém? Isso é para todos. Nunca fale para Deus, por que acontece comigo e não acontece com o ímpio? Por que isso não deveria estar acontecendo? Por que o ímpio prospera, dá certo e para mim não?
Por que é que não compara? Porque o vento, o rio, ele vem para todos. É a forma a qual nós suportamos confiando em Deus. Em vez de eu comparar, o ímpio está prosperando, está enriquecendo e fazendo para o propósito errado, e eu que estou aqui querendo prosperar, para investir no reino, para abençoar o reino, não está dando certo para mim? Mas entenda o processo que José ele passou para cumprir, não a ele e sua família, mas para uma necessidade do reino, uma crise que veio para o país, uma crise que veio para o Egito, através de um homem que recebeu uma direção de Deus naquele momento, que trouxe o livramento de uma crise de morte e fome. Olha só, então, a crise, o vento, a chuva, ela vem para todos, nós lemos lá, só que tem casa que ela é edificada na areia e não suporta, tem casa que é edificada na rocha, ela suporta o vento, bate forte, ela fica firme. Então, a diferença é onde o seu negócio está sendo edificados. Olha só, eu já ouvi muitos, você também deve ter ouvido, testemunho de empresários que já quebraram uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até mais, 5 vezes, 8 vezes. Você vai ouvir testemunho de empresários que quebraram um monte de vezes. E hoje eles falam assim: eu quebrei tantas vezes, hoje eu rompi, insisti, meu negócio hoje prospera, hoje, eu estou bem. Só que, se eles não estiverem um bom fundamento, infelizmente, eles têm o mesmo risco de quebrar mais uma vez. Não importa a experiência que eles tiverem, hoje tem, se eles colocar a sua edificação e segurança nos seus dons e no seu recurso, que pode vir uma crise e atingir eles também, se não tiver uma edificação de segurança na rocha. Só basta uma decisão errada, sabe? Sem uma direção correta. Uma decisão errada, uma decisão errada sem uma direção correta. Um dia eu comprei minha primeira caminhonete, quando eu tinha padaria, eu comprei, e eu fui na casa do proprietário, para a gente fazer a documentação, para a transferência e tal, uma S10 na época, 2000, a diesel, inteira, bonita, e eu conheci ele, começamos a conversar, e o cara triste, e muito, mas muito próspero, morava na Praia Grande, ele era um dos paneleiros lá, aqueles paneleiros, ele tinha muitos bens, ele começou a mostrar para mim, está vendo aquela casa ali, era minha, aquele mercado ali, aquilo ali, tal, e começou a contar para mim o testemunho da história dele, e ele falou: minha mulher levou tudo, perdi tudo, por isso que eu estou vendendo o carro, eu não queria vender esse carro é meu xodó, tal, mas eu sou obrigado a vender, perdi minha casa, perdi não sei o que, eu falei: mas por que, cara? Aí ele falou: traí minha esposa, ela pegou, e ela foi lá e arrancou tudo, um monte de coisa no nome dela, tal, perdi tudo. Cara sólido, consolidado, muita coisa. Então basta um erro, uma decisão errada, ser uma direção certa, é o suficiente para a pessoa quebrar, cair, se arrebentar, em todas as áreas, principalmente no negócio. Então, se eu não tenho uma direção de Deus, confiado na palavra, em Deus, eu corro o risco de me arrebentar. Por isso nós precisamos, nós vimos do Paulo Castro, no jantar lá de empresário, na tertúlia, de ter Deus como nosso sócio, para nos trazer direção, Quem quer ter Deus como seu sócio, negócio aí? O que é uma sociedade? Quando nós falamos assim, sociedade, o que você entende sobre uma sociedade? Sociedade, eu entendo, um tem o que o outro não tem. É assim ou não é? Junta os dois. Às vezes um entra com a experiência, o outro entra com o recurso. E junta, e cria
um grande negócio. Então, sociedade é o quê? Um tem o que o outro não tem. E um precisa o que o outro tem. E com isso os dois ganham. É assim ou não é? Os dois ganham. Quando nós temos Deus, vamos lá agora, como sócio. Temos Jesus, temos Deus como sócio. Ele nos dá o que nós não temos: recursos, condições, capacitação, conexão, direção, visão, ideias, né, recursos. Escolhe, ele precisa de nós para realizar sua obra através de nós. Escolhe alguns que está aqui nessa noite, investe nele prosperidade, recursos. Ele te dá uma ideia que vai gerar muitos recursos, muita prosperidade. Quem recebe, diga amém. Ele investe, escolhe, para quando ele precisar de recurso, para alguma necessidade natural, aqui em sua obra, aqui na terra, ele conta conosco, que é o exemplo que o bispo deu, o banco de Deus, né? Um dos níveis da prosperidade. Quando nós olhamos a parábola, eu falei nisso domingo, a parábola do talento, preste atenção nisso. Para um ele deu um, para outro 2, e para outro, não, para outros 2 e para outro 5. O que tinha 5 multiplicou para 10, o que tinha 2 multiplicou 4, e o que tinha 1, o que ele fez? Enterrou, guardou, né? Olha só, Deus investiu em 3 níveis de pessoas: prosperidade, recurso, ideia, para ele sair, negociar, tal. O que guardou, o que ele fez? Até o que ele tem é tirado e dado para o que tem. Então, quando nós temos a capacidade e o dom de adquirir riquezas, prosperidade, conectado à sociedade, ao reino de Deus, e não fazemos, a obra dele não pode parar, não vai faltar. Se ele tem um projeto que necessita de recursos, não vai faltar, ele vai dar um jeito. O que ele faz? Para esse que está com o coração aberto, que entendeu, esse não entendeu, você vê que a parábola diz, ele arranca de quem não tem, até o que tem ele arranca, e dá para aquele que tem 10, para aquele que tem mais. Então aquilo que era para Deus multiplicar através da sua vida, e você não entende, não multiplica, ele tira e dá para aquele que entendeu, que tem multiplicado, que tem compreendido e entendido. Então essa é a sociedade. Deus nos dá para quando ele necessitar de uma necessidade para o reino, para expandir o reino, ele ter a nossa disponibilidade. Quem entendeu, diga amém. Então quando José, ele interpreta o sonho de Faraó, você percebe que outros magos, outros adivinhadores, eles não tinham a visão de um Deus vivo e poderoso. Eles não eram capazes de passar por aquela crise, sabe? Eles são os que são edificados na areia. Se dependesse deles para revelar o sonho, para trazer uma solução para aquela crise, o Egito tinha morrido de fome, tinha morrido todo mundo. Não tinha suportado a crise. Se dependesse deles, não tinham, né? Então são pessoas como edificados na areia, não tinha uma direção de Deus para passar por uma crise. Assim hoje nós vemos os ímpios, são os ímpios, ou o ímpio ou aqueles que não têm o seu negócio sobre a rocha, em cima da palavra, porque nós vemos também cristão que não confia seu negócio na rocha, em cima da palavra. A confiança é neles, tanto ímpio como cristão, né, que não edifica o seu negócio na rocha. A crise, a tempestade, a chuva, a enchente, sabe, ela vem
e leva muitos empresários à falência. Quantos empresários não suportam as crises? Não suporta o tempo difícil, não suporta as dificuldades, e acaba quebrando, falindo, por não ter um negócio edificado na rocha, não tem uma sabedoria para administrar, para guardar um caixa de emergência, não tem uma ideia, não tem, e acaba não suportando e quebrando, sabe? Nós vemos muito isso. A crise é o que? É a tempestade. Nós vemos lá em Mateus 7,24. Vai vir a enchente, vai vir a chuva, vai vir os ventos, e vem para todos. Amém? No versículo 25 ao 36, José ele explica e dá a direção vinda de Deus para o livramento de fome e morte. Olha só a diferença. A crise veio para todos, veio para os, a oportunidade veio para todos, veio para os magos, para os mágicos, adivinhos, e veio também para José. Os adivinhos, os magos, não tinham ideia do que falar para Faraó. Não sei, não tenho ideia do que é isso, nunca ouvi falar disso. Vaca magra comendo gorda, não tem isso. Agora, quando ele chega em José, alguém que foi chamado por Deus, sem ter nada nas mãos, mas a lealdade, a fidelidade, sabe, em cima da rocha, da palavra, ele próprio fala: de mim nada, mas eu posso perguntar para o meu Deus. Quando ele pergunta para Deus, Deus traz para ele a revelação e a direção, a qual ele devia revelar para Faraó, para livrar o Egito daquela crise, daquela tempestade, daquela chuva que estava por vir. Então entenda só, olha só, uma pessoa, um empresário, edificado sobre a rocha. Vai vir a crise para todos, vai vir o vento para todos, vai vir a dificuldade para todos. Mas um dia nós recebemos uma palavra vindo do altar sobre goze. Todos vão passar, mas nós não seremos atingidos. Muitos cristãos não creram nessa palavra, mas uma palavra vindo de Deus, diretamente para Deus. Agora imagine, a crise vindo para toda parte, e você ali crendo na palavra: não, em mim não vai atingir, estou em goze, em mim não vai atingir, em mim não vai pegar isso daqui. Por quê? Porque eu estou sobre a rocha, não estou sobre a areia, estou sobre uma palavra profética, foi liberada, porque Deus sabia que havia uma necessidade lá na frente, e Ele levantou um profeta, Ele levantou um homem de Deus, para trazer uma direção, para me proteger do que vinha lá na frente, alguém edificado na rocha. Então quando José ele vem, ele traz uma direção vinda de Deus, que traz livramento de fome e morte para o povo de Deus. Então nós podemos ser usados por Deus para trazer livramento para o povo dele aqui na terra. Deus pode te levantar, te surpreender com algo que você não espera, não esperava. Imagine de uma hora para outra, você começar a faturar 100 mil reais, você, meu Deus, por que está acontecendo isso? Uma ideia, meu Deus, estou faturando R$1 milhão, não sei nem como gastar isso aqui, não tenho um costume. Alguém que requer uma hora para outra, ele não sabe nem o que fazer, ele tem medo. O que está acontecendo? Aí lá na frente, Deus te mostra o porquê Ele te deu essa ideia, Ele te mostra o porquê Ele te expandiu o que você já tem, Ele te mostra o porquê Ele multiplicou seu faturamento. Você vai entender lá na frente. Aí se vir, uma crise, algo, você vai lembrar, falar: eu estou compreendendo o porquê Deus me surpreendeu com esse avanço sobrenatural, porque Ele queria livrar algo lá na frente, e Ele estava me preparando, investindo em mim, porque Ele conhece meu coração, Ele sabe o quanto eu sou fiel, Ele sabe o quanto eu sou temeroso a Ele,
Ele sabe o quanto eu sou leal à sua obra, e quanto ele precisar, eu estou disposto, por isso ele investiu em mim. Agora, quem edifica na areia, ele luta da mesma maneira, ele tenta da mesma maneira, de todo jeito prosperar, e às vezes não rompe pelo sobrenatural, porque Deus conhece o coração de cada um de nós, Ele sabe em quem Ele pode investir, Ele sabe em quem edifica a sua vida, principalmente o seu negócio, sobre a rocha. Estava conversando semana retrasada com o pastor Joshua, e nós comentando sobre a volta de Jesus, sobre empresários, né, organizando algumas coisas lá, da reunião, da cruzada, dos empresários, nós comentando e tal, e ele falou assim para mim, e eu falei assim, sabe o que me surpreende em vocês, lá de Miami? Eu falei, vocês vêm para cá, servir aqui a gente, né, vocês vêm uma vez, duas vezes, vai vir uma equipe de mais de 120 pessoas de lá, e o recurso, vocês mesmos investem, do seu próprio recurso, ninguém daqui investe, paga sua passagem, sua hospedagem, vocês mesmos, só nesse hotel lá que eles vão ficar hospedados, eles vão investir R$750 mil para hospedar 120 pessoas, eles vão alugar 2 salões lá gigantes, só para eles tirar um período de oração de 2 horas por dia, eles reservaram um salão gigante, só para eles orar. Eu falei, isso me surpreende. Eu falei, essa mentalidade nós temos que trazer aqui para os empresários do Brasil, que nós não temos, de não ter essa dificuldade de investir, sabe? Aí ele falou para mim, eu estou aqui, eu investi do meu dinheiro. Eu falei, eu estou aqui hoje, esses dias, essa semana, é do meu recurso, eu paguei minha passagem, eu paguei minha hospedagem, lá no hotel onde ele estava. Aí ele falou uma coisa para mim que me chamou muita atenção, pastor Júnior. Ele falou assim, Jesus está para voltar, né? Começamos a falar sobre a volta de Jesus, pelos cálculos e tal. Ele falou, imagine Jesus voltar daqui 10 anos, 5 anos, sei lá. Ele falou, você acha que eu vou deixar meu dinheiro para o anticristo usar aí? Eu vou investir para o máximo de almas serem salvas, para esse último avivamento, para investir no reino de Deus. Eu vou deixar para o anticristo usar meu dinheiro? Porque quando ele vir, ele vai tomar todos os bens, vai tomar tudo, e não vou estar mais aqui. Para que eu vou guardar dinheiro? Ele falou. Aquilo ali me chamou muita atenção. Eu falei, como Deus não vai investir na vida de um homem desse, prosperidade? Se é um cara aberto para investir em salvação de almas, no projeto de Deus, tanto para ele viver bem, até a volta de Jesus ele vai viver bem, Deus vai prosperar para ele, e para ele investir também em sua obra. Olha só que interessante. Então José, voltando lá, quando ele explica, sabe, com facilidade, ele recebe uma conexão, uma direção de Deus, para trazer livramento para um país, para uma nação, para muita gente. Olha só, Deus escolhe uma pessoa, tira lá de trás, faz ele passar um processo que ele não compreende, para dar livramento a uma nação, sabe? E quem Deus escolhe, levanta para administrar e direcionar nessa crise? José, coração íntegro, leal, fiel, levanta ele, né? Porque via nele o que? Um coração puro, leal, fiel, confiava em Deus acima de tudo. Deus era o seu fundamento, sabe, a rocha dele. Então Deus escolhe pessoas assim, como ele escolheu José, sabe, para um plano dele no Egito, para salvar um povo de fome. Deus escolhe hoje pessoas assim, amém? Quem quer ser escolhido de Deus assim, diga amém. Fala para a pessoa, você é um desses escolhidos. Outra pessoa, deixa eu ver se dá tempo de eu falar dele, Salomão, 1 Reis 3:7, vamos ler lá, acho que dá tempo. 1 Reis 3:7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai,
e eu sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. O teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essas coisas. E disse-lhe Deus, porquanto pedisse essas coisas, e não pedisse para ti riqueza, nem pedisse a vida de teus inimigos, mas pedistes para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E 13, e também até o que não pediste dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os seus dias. Olha só, Salomão, o que ele pede aqui? Sabedoria. Ele não pede riquezas, ele não pede dinheiro, ele não pede prosperidade, ele pede sabedoria, para cumprir um propósito, a qual Deus levantou ele. E ele diz assim: Senhor, é um povo grande que não tem como contar, é uma responsabilidade grande para eu tão pequenininho administrar. Olha só, ele se vê incapaz de um propósito gigante a qual Deus levantou ele. Ele não pede riqueza, e Deus prospera ele da mesma forma. Então o reino é como, vamos dar um exemplo, como se fosse um grande negócio. Você está preparado para ter um grande negócio, que gere milhões, que gere, você já pensou nisso? Seu coração já um dia pensou nisso? Você administrar uma grande empresa, 200 funcionários, 500 funcionários, né? Já pensou nisso? Salomão está diante de uma coisa dessa. Inesperadamente, pode acontecer amanhã, você encontrar um homem rico e falar assim: ô pastor Júnior, eu estou com os dias contados, eu quero passar todos os meus bens para você, administra aí minha empresa aí, ela só gera 5 milhões por mês, o faturamento dela, administra aí, ajuda as igrejas. Você encontra o Colgate, né? Já morreu, mas você encontra o Colgate, quero te passar minha empresa, com uma condição: continua dando os 90% de dízimo para as igrejas. Você queria? Salomão, ele se depara com isso. Do nada, ele menino, Deus coloca uma responsabilidade nele grande. Ele fala: como que eu vou administrar isso aqui? Aí ele vai e ele pede sabedoria. Eu só posso administrar uma coisa tão grande como essa se for sobre a rocha, se for sobre a palavra, se for sob a direção de Deus. Ele não pede riquezas, ele não pede dinheiro, ele não pede a morte dos inimigos que vão atrapalhar a administração dele. Ele pede sabedoria, ele pede a rocha, e aquilo ali surpreende a Deus. O coração dele não está preso em riquezas, não está preso em ouro, não está preso em bens, mas está conectado em cumprir a vontade de Deus. Quando Deus encontra um coração como esse, que o coração não está preso em dinheiro, não está preso em bens, não está preso em fama, sabe? Isso surpreende a Deus. Quando Deus encontra, Ele tem prazer em acrescentar, como Ele fez com Salomão, uma pessoa que estava preocupada em cumprir o propósito. Então, quando Ele encontra uma pessoa que está preocupado em cumprir o propósito de Deus, o chamado de Deus, a obra dele, não está ligando para a riqueza, não está ligando para... Ele acrescenta, sabe, além do que nós precisamos. Então olha só, ele sabia que o segredo de ter o sucesso não era buscar riqueza, como muitos hoje pensam. Se você perguntar para alguém qual que é o caminho para ter
para você prosperar. Ele fala assim: se eu tivesse mais dinheiro, né, dinheiro faz dinheiro. Olha quantas coisas para investir. Se eu tivesse dinheiro, eu investiria nisso, eu faria aquilo outro. É muito comum se encontrar empresário e pessoa com essa ideia, procurando recurso de dinheiro para fazer dinheiro, sabe? Então, só que ele sabia que o segredo não era ter dinheiro, sabe? Mas um fundamento para um negócio duradouro. Ele queria algo que levaria ele duradouro, não temporário. O que Deus fez com ele? Não haverá ninguém como a ti, nem antes e nem depois. Não haverá rei tão rico quanto você, nem antes nem depois. O que Deus está mostrando aqui? Algo pela decisão, escolha dele, algo duradouro, sabe? Eterno. Então é assim que, e sim buscar, né, edificar a palavra nos princípios. Olha o que diz 1 Reis 3,14, versículo 14. E se você andar nos meus caminhos, e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. Fala comigo: o segredo está em edificar na rocha para ter algo duradouro. Se você ouvir e obedecer os meus mandamentos, os meus estatutos, ele prolongará os teus dias na terra. Então, tudo que nós andamos em cima da rocha, tudo que nós edificamos em cima da palavra, ela é duradoura. O segredo está aí, sabe? Então, isso que aconteceu, agradou o Senhor. Ele declarou para ele o quê? Um propósito, um negócio duradouro. Quando ele disse: modo que nunca houve, nunca haverá alguém como você. Algo duradouro, né? Então, negócios, nós entendemos isso, eles são baseados em integridade, valores, sabe, cristão, que resiste às crises, sabe? Oração, em buscar direção em cada decisão. Você ora em toda decisão que você busca em seu negócio? Você faz, depois você ora. Toda decisão precisa estar debaixo de oração, direção, porque os ventos, eles virão. Fala para a pessoa, sei lá, fala: os ventos e as chuvas virão. Vão vir, não tem como escapar disso. Jesus disse o quê? Jesus disse assim, ó, ele não disse se vir os ventos. Nós lemos no texto 7:24, né? Ele não fala assim: e se vires os ventos, mas ele diz o quê? Os ventos virão. Aquele que ouve a minha palavra e a pratica são como um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Virão ventos, chuvas, baterão forte contra aquela casa e ela não vai se abalar. Ele não dá uma opção: se acaso vir, sua casa esteja na rocha, se acaso vir, mas ele diz que virão. Então vai vir. O seu negócio, uma hora vai vir. Se já veio, vai vir outra vez. Mas o segredo é o quê? Está edificado na rocha. Crise econômica, concorrência desleal, calúnias, perdas, fazem parte da caminhada do empresário. Sim ou não, irmãos? Fazem parte. Quando o Jó, ele perde tudo, ele permanece fiel. Como é que Jó permanece? Fiel. Ele perdeu tudo. Jó era um empreendedor riquíssimo, muitos gado, fazenda, muitas plantações, tinha tudo, e ele perde tudo. O vento veio para ele, a chuva veio para ele. Fiel, leal, né? Aprova-se com essa história, mas ele permanece fiel. E o que Deus faz? Restitui tudo. Jó 42:10. Ele restitui tudo, sabe? Então o empresário cristão, ele não vive iludido. Ele se prepara espiritualmente, ele se prepara emocionalmente para atravessar dificuldades. Amém? Ele se prepara. Então, quando a sua base é Cristo,
O negócio ele pode balançar, mas ele não cai. Quando a base é Cristo, o seu negócio até balança, mas ele não cai. Quem entendeu, diga amém. Fala comigo, construindo com propósito. Eu já estou partindo para terminar. Construindo com propósito. A sua casa sobre a rocha, seu negócio sobre a rocha. Negócio cristão, ele não existe apenas só para gerar lucros, mas para glorificar a Deus. Fala comigo, o meu negócio não existe somente para gerar lucro, mas para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Um exemplo, Provérbio 31, 16. Olha o que a Bíblia diz, olha o que Salomão diz da mulher virtuosa. Provérbio 31, 16. Examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha. Põe outra versão, por favor. Né? Aí. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Quer dizer, aqui ele fala de uma mulher virtuosa, uma empreendedora organizada e temente a Deus. Ela avalia o campo, compra, olha só, primeiro ela avalia, compra e com o que ganha, ela planta uma vinha. Propósito do empresário cristão, vou te falar alguns tópicos. Primeiro, empregar pessoas com dignidade. Eu já ganhei muitos empregados ímpios que chegaram lá sem Jesus e saíram com Jesus. Batizamos, evangelizamos. Eu tinha muitos empregados que vinham assim pedir no caixa um Doril ou eu esqueci agora o nome do remédio, o amarelinho lá, o Doflex. Eu falo, vou te dar, mas deixa eu fazer uma oração primeiro. Eu sou dor de cabeça. Se não passar, você toma o remédio. Então são tudo propósito. Então o propósito do empresário cristão é outro, diferente do empresário ímpio. Empregar pessoas com dignidade, né, e ganhá-la, testemunhar Jesus para ela. Gerar impacto positivo na sociedade. Impacto positivo, testemunho, exemplo, né, em tudo. Todo negócio vai ter coisas negativas, defama, né, falar mal, mas o seu, ele tem que gerar impacto positivo para a sociedade. Aquele negócio ali, aquela pessoa sempre está ajudando alguém. Aquela pessoa, por isso que ela é próxima, por isso que ela cresce. Ela sempre está ajudando a sociedade, ela sempre está investindo, ela sempre está colhendo. Outra coisa, financiar a obra do reino. Financiar a obra do reino. Vamos para a aplicação prática. Deixa eu fazer uma pergunta para reflexão sua. O que sustenta as suas decisões hoje? O lucro rápido ou orações e princípio da palavra? Pergunta para a pessoa ao seu lado. O que sustenta hoje? Pergunta para ela, as suas decisões. Os lucros rápidos ou as orações, direção e princípio da palavra? O que sustenta minhas decisões hoje? Em meus negócios. Segundo, pergunta para ela assim, se vier uma crise amanhã, seu negócio vai resistir? Outra pergunta. Pergunta assim para ela, seus negócios glorificam a Deus ou apenas estão enriquecendo você? Seus negócios glorificam a Deus? Passos práticos. Fazer de Cristo o seu principal, o seu sócio principal. Fala para ela assim, faça de Cristo o seu sócio principal. Pergunte sempre para Cristo, o que o Senhor precisa, Senhor?
de mim. Porque Cristo vai perguntar para você como sócio, o que você precisa para expandir a sua empresa? O que você está necessitando? O que você precisa? E da mesma forma, você vai perguntar para ele, Senhor, o que o Senhor precisa de mim? Que eu tenho, que eu posso investir? Quando você tem Cristo como seu sócio principal, defina valores inegociáveis. Defina valores inegociáveis. Honrar a Deus, ética, honestidade, servir. Defina isso, sabe? Isso seja inegociável. Né? Já falei algumas vezes aqui, um dia uma pessoa me parou e ela começou a ver o meu crescimento, a prosperidade na época, rápido, né? E foi uma época que eu mais ajudei o reino de Deus, a obra, e Deus foi me capacitando para isso. Aí o cara me parou na rua e falou assim, estou vendo, né, você crescer, expandir, você comprou a segunda padaria, você fez isso, tal. Mas entenda uma coisa, não é porque você está dando dízimo na igreja não, viu? Olha, o cara falou para mim, sem nós comentar, sem ele saber. Eu falei, como é que você sabe que eu dou dízimo, né? Aí eu falei para ele, meu irmão, se é por causa do dízimo, eu não dou dízimo para receber nada de Deus. Eu dou dízimo como gratidão para ajudar a obra dele. Eu sou dizimista mesmo da obra, você acertou, sou ofertante. Mas não é para receber nada em troca, mas como gratidão e ajuda na sua obra. Sabe, então, existem valores que ele precisa ser inegociáveis. Ninguém nunca pode colocar dúvida na sua cabeça com as decisões que você tomou diante de Deus. Uma parte do lucro, ele precisa ser para o reino, para o sócio. Amém? Para a gente concluir e orar, já deu meu tempo? A areia, a edificação da areia, você entende que é o caminho mais curto, né? Que é o caminho mais fácil. Ele parece fácil, parece rápido, só que ele é instável. Ele é instável, sabe? A rocha, ela exige esforço, paciência, fé, mas ela é firme e eterna, duradoura. Vai exigir mais fé sua, vai exigir mais paciência, vai exigir mais esforço, só que é duradoura. Amém? Nunca escolha o caminho fácil, nunca escolha negociar, edificar os seus negócios sobre a areia, sabe? O seu negócio, ele precisa glorificar a Deus. O seu testemunho do seu negócio precisa glorificar a Deus. Então o empresário cristão, ele edifica com Cristo hoje, para que o seu legado permaneça amanhã. Amém? Fala para a pessoa, sei lá, fala, edifique com Cristo hoje, para que o seu legado permaneça amanhã. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus.